Daqui a pouquinho tem mais artesanato, kit lavabo com Regine Beaupré, blusa com tricô e crochê da Cláudia Maria. E agora a gente recebe também nossa próxima convidada. Quero muito agradecer a presença da nutricionista Fernanda Carvalho. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada, Fernanda, a vocês, Tati. seja bem-vinda. Obrigada. Fernanda, você sabe que através das nossas redes sociais, vários telespectadores se manifestam, né? E ultimamente a gente ficou bastante intrigado com algumas perguntas que chegaram em relação a jejum. E a gente percebe uma tendência de algumas pessoas pelo jejum intermitente. E aí, a nossa dúvida, até preocupação, em informar as pessoas de fato como deve ser feito esse jejum, quais são as orientações, porque a gente sabe que infelizmente as pessoas acabam adotando certas dietas ou restrições alimentares e fazendo alguns tipos de jejum, mas sem o acompanhamento de um profissional. E isso é muito perigoso. Com certeza. Hoje o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, né? E o pessoal fala que é uma dieta, não é? Não é dieta. Então, primeira informação importante. Primeira informação, é uma estratégia alimentar que consiste na retirada dos alimentos por um determinado período de tempo. E nós temos 3 tipos de jejum. Nós temos o jejum seco, que é, na verdade, utilizado por questões religiosas, então onde não entra nenhum tipo de líquido, nenhum tipo de alimento por 12, 14, 24 horas, 48 horas, depende da religião. O jejum metabólico, que é o mais utilizado por nós, nutricionistas, para a estratégia de emagrecimento e para organizar as funções metabólicas, tá? Que é, na verdade, a estratégia do jejum intermitente, ela não é para emagrecimento, é para organizar. Síndrome do intestino irritável, ela ajuda na resistência à insulina, ajuda no controle hormonal, então na liberação do hormônio de crescimento e do emagrecimento. Então, o jejum metabólico, nós liberamos no período de jejum, né? Porque aí a gente entra num acordo com o paciente. De quantas horas? De 8, 10, 16, que eu vou falar daqui a pouco como é que funciona. Isso é relativo conforme, então, cada paciente. Conforme cada paciente. E o que o paciente está buscando. Conforme exatamente. O objetivo do jejum. Exatamente. Aí o metabólico, a gente libera água com limão e o Bulletproof Coffee, que é o café com óleo de coco e a manteiga ghee. Porque mesmo contendo calorias, eles ajudam no controle de liberação de insulina, que é um dos maiores objetivos do jejum intermitente. Porque quanto menos insulina liberada, menos depósito de gordura. Então, auxilia no emagrecimento. A gente utiliza a gordura como fonte de energia e o que acontece é redução de gordura corporal e diminuição de peso. E o jejum calórico, que é só liberado água, café e chá, sem açúcar e sem adoçante, obviamente, né? Nem o limão é liberado por conta das calorias da fruta. Então, são os 3 tipos diferentes de jejum, que devem ser orientados sempre por um profissional. Nunca o paciente ou o público de internet, realmente de rede social, faz por conta, né? Eu atendo vários pacientes que começaram a fazer por conta, mas não sabem. Eu tenho que fazer o protocolo de 12, de 16. E aí a gente entra na questão de cada paciente é um tipo. Então, tem paciente que começa com 6, tem paciente que começa com 8 horas, aí sente muita dor de cabeça, sente fraqueza. Então, a gente tem que ir ouvindo a resposta do organismo, exatamente. Quais são os principais benefícios? A gente falou um pouquinho dessa questão, né, da insulina, mas para a gente entender melhor, tem inclusive uma tela que vai apoiar aqui a nossa resposta, mas se você pudesse destacar para a gente esses benefícios. Um dos maiores benefícios, Tati, não é só o emagrecimento, tá? Ele ajuda muito nisso. Promove também a queima de gordura, mas não é só isso. Promove por toda a questão hormonal que entra no jejum intermitente. Então, o que acontece? Como a gente se alimenta com alimentos mais restritos e de boa qualidade nutricional, que são as frutas, legumes, verduras, muitos alimentos ricos em antioxidantes, como o shot de limão com a cúrcuma, a gente reduz a liberação de radicais livres no organismo, tá? E aí, o que isso acontece? Isso acaba promovendo uma proteção neuronal. É uma coisa, bioquimicamente falando, é muito complicado, mas eu vou tentar resumir. Essa proteção neuronal, ela protege o seu organismo não de desenvolver, mas de retardar o avanço, por exemplo, do mal de Parkinson, do mal de Alzheimer, porque é uma dieta pobre em farinha, pobre em carboidratos de alto índice glicêmico. Certo. Então, é uma dieta mais rica em gordura, fibras
e vitaminas e minerais. Então, isso acaba protegendo a parte neuronal. É uma dieta que promove a liberação de antioxidantes, porque a gente consome alimentos de alto valor energético, de alto Por isso combate os radicais livres. Por isso que combate os radicais livres. Então, a gente dá muitas frutas vermelhas, a gente dá muito abacate, até por conta da gordura, fibra no geral. É uma dieta é uma estratégia, na verdade, muito saudável, né? A gente viu ali na tela também que promove os níveis do hormônio de crescimento. Que é o GH. Na verdade, o hormônio de crescimento, ele trabalha junto, é o mesmo do emagrecimento, né, que é o GH. Então, ele trabalha junto, porque você trabalha tanto você regula, como a gente trabalha com essa questão de alimentos saudáveis, a gente acaba regulando a questão do sono, que é o horário em que maior liberação do hormônio de crescimento e de emagrecimento, que é o mesmo, que é o GH. Então, você tendo uma qualidade melhor do sono, você tem uma liberação mais eficaz do hormônio. E aí o seu corpo entra em equilíbrio. De maneira mais eficiente e também cresce. E cresce de maneira eficiente. E aí controla essa liberação celular, que é onde entra, acho que tem um item também que a gente separou, que o próprio organismo, com toda essa estratégia, ele remove as células velhas e promove as células novas, que é a autofagia que nós chamamos. É o nosso último item ali da tela, promove a autofagia. Então, essa autofagia é essa renovação... Renovação celular. Exatamente. E o principal deles, que a gente trabalha muito, mas com cautela, que é a resistência à insulina. Então, muitos pacientes diabéticos, mas tem que ter esse controle de um profissional e do endocrinologista também, a gente controla essa liberação de insulina por conta do tipo de alimento que nós utilizamos no período de alimentação. Que está aí na segunda parte da nossa tela, gente. Então, falando ainda dos benefícios, diminui o risco de Alzheimer, que já foi comentado antecipadamente aqui pela nossa Nutri, diminui a resistência à insulina, mas é importante o diabético fazer esse jejum intermitente, não só diabético, mas qualquer pessoa, com acompanhamento de um profissional, e melhora a resposta antioxidante e anti-inflamatória, que nós também citamos. São inúmeros benefícios. Sem mas dúvida. Tem que fazer direitinho, gente, até para dosar quantas horas de jejum, né? Porque existem esses protocolos. Esses grupos e protocolos. 6, 8, 10, 12, vai depender. E aí, quem vai poder te passar isso é só o profissional capacitado, não vai ser internet, não vai ser Google, não vai ser rede social. E é importante falar, porque hoje é muito modinha, né? Modinha, Tati. A gente precisa tomar cuidado com isso, gente, pelo amor de Deus. O pessoal chega num consultório e fala, tô fazendo jejum intermitente de 18 horas. Como? Procurei no Google. Você percebe isso? Já chega no consultório falando que já começou a fazer. E aí, muitos se sentem bem, muitos pacientes, eu tenho relatos assim, na verdade, a maioria deles, de que eles se sentem mais dispostos, mas tem os casos de que o paciente fica fraco, com muita dor de cabeça, mal-humorado, porque acaba alterando, é toda uma questão hormonal que entra, né? A gente tem até mais uma tela sobre isso, gente. O jejum intermitente, ele deve ser feito sob e exclusivamente a supervisão de um profissional capacitado e essa questão, né, das horas e quantos dias da semana. Então, de 1 a 3 vezes na semana, depende do caso. E por 12, 14, 16 ou 18 horas, conforme o organismo, a indicação e a queixa, né? Então, o paciente vai lá, ele tem uma queixa específica, algo que ele quer melhorar, corrigir, cuidar, e aí o jejum, ele é indicado conforme a queixa, conforme o organismo, respeitando todas essas características. Sim, é importante até ressaltar, Tati, que a gente colocou de 1 a 3 vezes por semana, porque o pessoal faz diariamente. E aí o que acontece? O seu metabolismo desacelera. Então, você vai emagrecer por um período, mas depois o seu organismo entende que você já está acostumado, habituado a ficar X horas sem comer e naquele período de tempo. Então, o ideal é fazer de 1 a 3 vezes por semana, dia sim, dia não, em horários alternados, nunca no mesmo. Então, por exemplo, a gente dá o último jantar do paciente às 6 da tarde e aí ele vai almoçar no dia seguinte, meio-dia. No próximo dia, a gente faz o jantar às 7, mas ele toma um café da manhã mais cedo. Então, horários alternados, para o seu organismo nunca entender que você está na mesma rotina sempre. E aí ele desacelera, ao invés de emagrecer, ele armazena a gordura como fonte de energia. Entendeu? Então, se eu faço jejum intermitente errado, eu posso... Você desacelera o seu metabolismo. Engordar. Na verdade, a ideia, em alguns casos, o objetivo é emagrecer. Por isso tem que tomar cuidado. Você vai querer fazer porque viu na internet, não sabe direitinho como fazer...
Você vai piorar a sua situação ao invés de Armazena melhorar. gordura ao invés de Faz oxidar, o né? oposto. É, Tem exatamente. muitas dúvidas chegando nas redes sociais. Próximo bloco, a Nutri permanece conosco e a gente vai começar a responder as dúvidas que estão chegando através do call center e também através do Facebook e Instagram. Continua participando, dá tempo de você mandar sua perguntinha também.